aqui começar a minha parte sobre o seminário relacionado à biografia do Luciano Febre. O primeiro ponto é a dignidade de um clássico, né? E nesse ponto aqui nós vamos ver, através do texto que foi estudado, 3 condições, né, que um autor tem que ter para se tornar, ou, né, pelo menos ser analisado, para ser um clássico da historiografia. E o primeiro ponto é ter oferecido, né, uma certa visão suficientemente forte de uma determinada época, né, histórica, e que isso tenha trago realmente um referencial de estudo. O segundo é ter trago, né, através da sua obra, grandes debates, sucessões de debates durante um tempo, né, relacionado a tudo que o cara escreveu, né. E o segundo é ele ter concebido instrumentos de análise responsáveis por inovações conceituais em seu terreno de especialidade. E o Febre apresentou essas 3 condições. Quando se destacar é a terceira, né, em que ele cria conceitos, né, para a sua análise, né, a sua pesquisa, e um deles é o tensilagem mental. Ele próprio criou esse conceito, né, para trabalhar, e a psicologia histórica, né, que já existia. E esses 2 conceitos vão ser extremamente recorrentes e decisivos em suas análises, né, de sociedade moderna, e também as sociedades, por exemplo, de Lutero e Rabelais. O outro ponto é ver com as lentes dos antepassados, e aqui ele usa muito desses conceitos, né, em que no problema da incredulidade no século XVI ele vai apresentar um pouco no seu trabalho, a exemplo de Rabelais, né. Não tinha como você considerar um Rabelais um ateísta, né, porque esse conceito ateísta é um conceito moderno nessa época, século XVI, completamente influenciada pela a Igreja Católica, todos os seus aspectos de vida, modos de viver, né. Era impossível, até porque os debates, né, ele fala aqui da cultura literária do Renascimento, não ia dispor de um universo linguístico, né, desenvolvido o suficiente para você dizer o sujeito que ele estudou, Rabelais, não poderia ser considerado um ateísta, né. Você ser cristão no século XVI não era uma escolha, como ele diz. E aí mais à frente ele vai falar de que, analisando os textos, né, do século XVI, ele vai perceber que para o historiador penetrar nos bloqueios de séculos de história, seria preciso ele fazer a compreensão das diferenças linguísticas de tempos, né? Por exemplo, né, nós aqui vivemos num contexto histórico, né, e também somos influenciados por pensamentos, por ideias que hoje nós temos, né? E assim também o pessoal lá do século XVI, eles eram assim. Então a gente vai ter que ter essa percepção de diferença linguística, né, de pensamento, de mentalidade também. Então o Febre aqui, ele vai dizer que para nós chegarmos a essas compreensões dos textos passados, nós vamos precisar nos neutralizar quanto for possível. E ele que fala da advertência sobre nós, sobre a questão do anacronismo, né? E como nós vamos ter essas preocupações, né? Desenvolvendo interrogações a partir do princípio dessa diferença. Essa compreensão do passado, ele vai dizer que vai exigir a compreensão de como os contemporâneos desses acontecimentos, né, assimilavam as coisas, né. Quero citar aqui um exercício, né, uma avaliação
que a Cíntia em América Portuguesa fez com a gente. Cada um ficava com um tema, eu fiquei com Conjuração Baiana, e dentro dessa Conjuração Baiana nós fizemos um revisionamento historiográfico que partiu dos contemporâneos, né? Nós estudamos como as pessoas que no fato que estava acontecendo ali na época mesmo, eles se escreveram, que eles se escreveram, eles nem eram historiadores, né? Mas a partir do que foi se passando o tempo, como era escrevido esses acontecimentos. Então, acho que é um pouco disso do que o Febre fala. O outro ponto é o fogo e o ferro da crítica, né? Que vai falar que toda a produção intelectual do Febre foi sempre uma arma para serviço da sua causa, que era a causa dele, era sempre a crítica ao modo tradicionalista, oitocentista de se escrever a história, e buscando, né, mudar isso, ele sempre tentou persuadir os seus leitores, admiradores e seguidores, né, para a necessidade de fazer essa quebra desse jogo historiográfico tradicionalista, né? Então o Febre ele vai fazer uma batalha contra realmente essa história tradicional, e segundo o Miller, isso vai trazer para ele duas exigências, né, para o Febre, que seria a recuperar a ligação do conhecimento histórico com o mundo social, né? Isso vai caracterizar muito as obras dele, né? Porque vai atentar a história não mais a estéreis estudos, né, dos acontecimentos, né, descrições, mas sim a compreensão, mas atenta aos grandes movimentos da história. E o outro ponto é a reafirmação científica. Então, um contraponto relacionado a tudo isso é que, por mais que o Febre fosse um militante contra a forma tradicional de se escrever a história, ele sempre ascendeu nas universidades, né? O seu trabalho, né, era bastante reconhecido. Ele era um professor, foi professor na Estrasburgo, principalmente. Então, também foi cotado para ir para a Sorbonne, a principal, né, universidade de história. Mas acabou em Estrasburgo. E dentro da sua ideia, né, principalmente interdisciplinar, e dessa nova forma de se escrever a história, de se compreender o que é a ciência histórica, ele vai, né, passar, como eu disse, né, também através do seu privilégio de como professor, passar para as novas gerações, os alunos de história, toda a sua ideia e seu pensamento, né. O Norier, né, o Gerard Norier, aqui no texto que a gente estudou, ele vai fazer uma crítica sobre uma obra do Febre, que era Combates pela História, que o Febre não vai somente trazer nesse trabalho uma necessidade de situar uma produção intelectual, né, um vigor conceitual, um esforço teórico, mas ele vai também falar aqui que ele vai comportar nessa obra uma estratégia de autoapresentação do autor, né? Ou seja, como realmente esse herói ou esse reformador da historiografia. Entre a teoria e o realismo, né, esse ponto aqui vai falar de alguns autores que até se identificam com a escola dos análises, mas tecem críticas ao Marco Bloch e ao Lucien Febvre, né, em relação a apresentar intenções teorizantes, né, que são poucas, né, e poucas discerníveis. Jacques Revel vai falar que a atividade deles era um pouco preocupadas, né, com um fundo de preocupações teóricas. O Joseph Fontana, uma crítica mais ácida, ele vai falar que eles eram criadores de um funcionalismo que desprezava as formulações
teóricas, e aí eram uns pseudos, né, progressistas, né, eles fingiam se preocupar com o progressismo. José Carlos Reis vai falar desse problema da fraqueza teórica deles, das suas obras, né, isso é a crítica deles. Gerard Nourier vai falar que era uma auxiliação das ciências, né, que eles usavam, ciências vizinhas. Faltou promover mais debates relacionados a essas ciências relacionada ao conhecimento empírico das sociedades humanas, né? A ambiguidade do personagem, né? Outro ponto. Ele vai falar aqui um pouco, continuando um pouco da crítica ao Febre, né, sobre essa questão do silêncio dele mediante muitas coisas que aconteciam na Europa, né, e questionando um pouco esse Lucien Febvre, que queria se neutralizar dessas coisas, né, mas quando se baseia, se fosse para a historiografia, ele sempre era um crítico, né, como a gente já falou, mas ele quer falar aqui que o Febvre era um homem político, né, e ele até fala nacionalista, né, francês. Ele cita aqui no texto influências que ele realmente, os professores dele eram tradicionalistas e nacionalistas franceses, né? Ele fazia também críticas a essa tragédia do progresso, como ele próprio denominou o Febvre. Também criticava a escola alemã, né, de história. E outra questão que ele falou aqui foi o Febvre, né, enquanto na ocupação nazista, né, ele quis continuar a ocupação nazista na França. Ele se recusou a suspender as atividades da revista dos Análises, e isso acabou, né, causando um desentendimento dele com o Bloch e logo mais, né. E ele sempre, como ele falou aqui, como muito criticou, né, ficava esse paradoxo, né, de defender com tanto rigor, né, uma história viva e negligenciar tanto esse engajamento mais ativista, né, resistente a essa escala nazista. Ele cita até aqui que durante os seus cursos ele repreendia muito essa teoria racista, né, do nazismo, mas ele nunca foi muito incisivo, né. E as considerações finais, o último ponto é que os autores, né, o Alexandre Avelar e o Mark Lopes, vão dizer que a pretensão desse texto é mais de que se produza efeitos de informação, né, dos interessados em tomar o contato com as ideias que impactaram o início, né, essas ideias e esses escritos historiográficos ali pelo meado do século XX. Então esse aqui é o meu vídeo sobre os pontos em que eu fiquei responsável no seminário e a biografia de Lucien Febvre.